Olá, telespectador do Amazonsat, mais um Literatura em Foco no ar para você. Hoje vamos falar com o professor doutor Marcos Frederico e vamos falar de um livro que ele faz a quatro mãos, juntamente com o professor Tenório Teles, Antologia do Conto do Amazonas, uma obra que dá uma contribuição importantíssima, segundo o professor, especialmente para o curso de letras. Você que é aluno do curso de letras, você que é professor do curso de letras, você tem uma obra que vai dar respaldo para o trabalho em sala de aula. Professor, são narrativas de cunho mitológico, folclórico e popular. É isso mesmo? Há narrativas de cunho mitológico e folclórico. Essa é a grande inovação da antologia. Em geral, antologias de contos, elas se resumem a colocar a produção dita erudita, assim, que de autores, de indivíduos que produziram contos. Em homenagem ao grande imaginário que tem a nossa região, nós resolvemos, na primeira parte, colocar essa produção de cunho coletivo sistematizada por alguns indivíduos, ou da tribo, ou pesquisadores. Então, a primeira parte da antologia consta disso, narrativas de cunho popular, mitológico, folclórico, e na segunda parte, a maior, aquela produção que vai enfeixar a produção de pessoas que se dedicaram a escrever contos, as chamadas narrativas curtas. E pretendemos ter feito um painel histórico de toda a literatura regional, colocando aquilo que tem realmente importância para a nossa literatura. Agora, são autores importantes. Vamos citar alguns desses autores importantes que fazem parte da organização do livro. São cerca de 50 autores. Seria muito difícil aqui até falar de todos eles, de cada um deles, mas vou tentar dar umas pinceladas assim. Por exemplo, na parte de mitologia e folclore, nós temos uma narrativa, a mais antiga já pesquisada, que é do João Barbosa Rodrigues, que andou aqui pelo século XIX e produziu um livro chamado Poranduba Amazonense. É uma narrativa sobre o Curupira e o caçador, em que o Curupira aparece não como esse monstro capaz de assustar as pessoas, mas como um defensor da floresta. Também é uma narrativa de Antônio Brandão de Amorim, aí narrativa de cunho mitológico, de origem tariana, que foi pesquisada por ele, e que é produção coletiva da tribo tariana do Alto Rio Negro. Essa narrativa é sobre a origem do fogo. Ainda uma homenagem a Nunes Pereira, que se dedicou a pesquisar também a mitologia da região, e Anísio Melo. Na parte da produção individual, nós começamos com o mais antigo registro que nós podemos achar, que é também do início do século XX, com Paulino de Brito, um amazonense radicado em Belém, que tem uma história sobre o Japim, em que ele mostra o imaginário existente sobre esse pássaro. Depois nós temos, ainda mais ou menos no mesmo período, temos um conto do Inferno Verde, de Alberto Rangel, que foi um pesquisador, um escritor que veio para cá traído pelo ciclo da borracha, que, segundo consta, morava ali no castelinho da Vila Municipal, onde ele hospedou Euclides da Cunha. É uma narrativa do ciclo da borracha chamada Maibi. E depois temos ainda outros autores, como Maripiranga Monteiro, que fala de um conto sobre uma cobra grande, sem ser aquela cobra grande do imaginário. Temos Benjamin Sanches com seus contos experimentais. Temos a produção do Clube da Madrugada em Grácio, com a sua literatura exclusivamente voltada para o regional, para os botos, para a cobra grande, para a exploração do homem. Temos Antístenes Pinto, temos Carlos Gomes, temos Astrid Cabral. E na atualidade, na nossa pesquisa, verificamos que há alguns que merecem já estar incluídos nesse cânone literário regional, incluindo Milton Atum,
que recentemente lançou seu livro de contos, reuniu a sua produção contística num livro chamado A Cidade Ilhada, e Vera Duval, que ganhou o Prêmio Jabuti em 2008 com Histórias do Rio Negro. Com o mesmo livro havia ganho o primeiro prêmio da Prefeitura Municipal de Manaus, e até mais algumas revelações, digamos assim, entre aspas, né, como João Pinto e Alisson Leão. Então fizemos esse painel histórico em que os autores estão alinhados por ordem de nascimento para mais ou menos expressar a cronologia. E que procuramos, além desse painel histórico, colocarmos também por temas, assim as narrativas do ciclo da borracha, as narrativas referentes ao imaginário, as narrativas de cunho político, sociológico. Como uma antologia, é um corte na realidade. Tá certo. Nós vamos para um pequeno intervalo, não saia, eu volto já, me aguarde. Das propostas feitas para o desenvolvimento econômico da Amazônia, possivelmente a mais consistente tenha sido a criação da Zona Franca de Manaus, implementada pelos militares na década de 1960. A proposta previa um modelo capaz de atrair capital financeiro, humano e tecnológico para promover o desenvolvimento e a integração da região com o restante do país. Diversos estudos sobre o processo de desenvolvimento regional já foram concebidos com o intuito de explicar as ações econômicas na Amazônia. O mais recente deles é o ensaio Zona Franca de Manaus, Condicionantes do Futuro, dos economistas Ronaldo Bonfim e Lissandro Botelho. O livro de Ronaldo Bonfim e Lissandro Botelho é esclarecedor sobre o polo industrial de Manaus. Os autores fazem uma contextualização histórica, situando todo o processo de mudanças gerado a partir da criação da Zona Franca de Manaus. Ao ressaltar as transformações, discutem as medidas necessárias para assegurar a continuidade e competitividade desse modelo. Destacam, entre essas mudanças, a importância de se promover uma reforma educacional visando a melhoria qualitativa desse sistema econômico para a Amazônia. Para facilitar o entendimento dos leitores, a obra é ilustrada com gráficos e imagens, transformando um tema complexo num texto de fácil compreensão. Zona Franca de Manaus, Condicionantes do Futuro, é uma reflexão sobre esse importante polo industrial para a Amazônia, em que os autores apontam caminhos que deverão ser observados pelos gestores para assegurar a consolidação desse modelo que se tornou indispensável para a geração de renda, para a população, a preservação do meio ambiente e a integração regional. Se o tema desenvolvimento regional interessa a você, a minha dica a valer de hoje é Zona Franca de Manaus, Condicionantes do Futuro.